Olá ursinhas e ursos trans! Hello! Sim, estamos de novo aqui no Vale dos Ursos. Eu sou o Panda, Sim, e eu sou o Polar, eu mesmo, branco como a neve, nos dias que eu tomo banho. encosto. Não, aquele... É o famoso encosto, por isso que ele é branco como a neve. Talvez uma transparência de fantasma. Mentira, sou legal. Aquele- Espírito obsessor. Talvez um Pesado. pouco, talvez um pouco. Não gosto desse seu lado obsessor. Deleta. Bom, só pra avisar, hoje é mais um Pocket. Sim. Ai, Porém, sim. ele é um pocket diferenciado, pois ele é um quadro novo que nós vamos lançar quantas vezes por semana, Polar? Sim, não temos ainda um número específico, um número exato, mas quando ele sair, o que nós temos já de certeza é que será domingo, no mesmo horário dos outros vídeos. Então, quando esse quadro sair, possivelmente, não temos data fixa ainda de quantas vezes por mês, mas será domingo, 7 da noite. Uau! O Vale dos Ursos não cansa de surpreender os Não é telespectadores. mesmo? Então, basicamente, nesse nosso quadro, nós vamos assistir filmes, sim, porque nós somos clichês mesmo. E aí vamos falar um pouco sobre esse filme. Mas é qualquer tipo de filme, Polar? Não, não é qualquer tipo de filme. Não, Nossa, ele gente, entrou no não, personagem. não é qualquer tipo de filme, gente. São filmes nacionais, então filmes nosso país, filmes brasileiros, que é uma coisa que eu já queria fazer há um certo tempo já. Eu sempre na minha roda de amigos, tipo, conversando com alguns amigos meus, a gente começa a conversar de cinema e a gente sempre só lembra de filmes americanos ou filmes estrangeiros. E quando a Muito gente. social. Sim, não muito, né? Mas enfim. E quando a gente vai conversar de filmes nacionais, a gente nunca lembra de um recente, ou lembra dos clássicos, que é tipo, sei lá, Central do Brasil, O Alto da Compadecida, e fica só nesses, entendeu? Tropa de Elite! Né? E cinema brasileiro não se resume a isso. Tem muitos filmes bons por aí, filmes que a gente nem faz ideia que lançou agora, até porque Porém, não. também não se resume só a comédia, porque todo mundo pensa em filme Sim, brasileiro e já quer pensar, tipo, de pernas pro ar. não, tem muitos dramas muito bons e eu até pensei em fazer isso, claro, para eu ter uma noção maior de cinema nacional e também para indicar para as pessoas. Às vezes as pessoas não assistem porque elas não sabem nem o nome do título. Então talvez a gente fazendo esse programinha aqui, dando o nome, dando umas referências, dando um pouquinho da história, talvez anima as outras pessoas a assistirem. Mas eu tenho um recado É, a antes. gente vai dar muito aqui, pelo visto. Sim, tem um recado antes. Isso sou um pouco estranho. Enfim, vamos continuar. Tem um recado antes. Gente, para vocês que acompanham os nossos streamings, nós estamos tendo um pequeno problema agora, como vocês podem perceber. Não foi postado o último vídeo. Por quê? Eu estou adaptando ainda algumas coisas e parece que no SoundCloud a gente tem um limite de download. Eu não sabia disso. Então, o terceiro episódio que entrou, que foi falando de filmes de terror, meio que apagou o primeiro. Eu tô vendo muitos tutoriais para ver se eu consigo voltar, ou se não dá para voltar, mudar de plataforma, mas estamos ainda nesse processo. Então, enquanto tiver assim esse problema, acompanhem no YouTube, porque no YouTube tá tudo certinho, no horário certinho, não tem esse limite. Agora lá a gente tá estudando como a gente vai fazer. Exatamente. Infelizmente, eles gostam de bugar com os nossos planos. Sim, nosso plano mundial de dominação ainda vai demorar um pouquinho, mas estamos estudando. Logo o mundo será um vale dos ursos, onde ursos vão correr livres, pegando seu salmão e se esfregando uns nos outros. Exatamente. Ia falar gosto muito, mas ia ficar um pouco pesado, talvez. É muito pesado. Enfim, eu acho que a gente tá um pouco polêmico, porque o filme que nós vamos falar é um pouco polêmico, é um pouco Exatamente. pesado. Gosto Já muito. tô até no clima, porque assim, sim, gente, a faixa etária dele é mais 18 mesmo. Exatamente. Eu nem cheguei Já a começa ver. assim. Sim, eu nem cheguei a ver a classificação dele, mas possivelmente Eu ele é vi, é 18. 18. Ah, então obrigado. Não tinha visto. Eu fiz esse favor. De nada. Então, pessoas que forem menores de idade, tchau! Sim, ou vejam a escondido. Mentira, ninguém falou isso.
por sua conta e risco. Às vezes você tá escutando sem fone e sua mãe entra no quarto e a gente tá falando de uma parte bem polêmica. Então Exatamente. aí é por sua conta e Cuidado, se vocês não estão acostumados a verem pessoas peladas, o que eu acho que é muito difícil, risco. né? Mas tudo bem. Vamos lá. Bom, nós vamos falar sobre um filme chamado Tinta Bruta. Sim, sim, sim. Filme do ano passado, que se eu não me engano estreou em dezembro. Aham, É um pouco exatamente. recente ainda. Sim. E, gente, tem muita nudez, Nossa, tem tem muita muito. coisa explícita. Então pessoas sensíveis podem ficar um pouco incomodadas, mas é um filme bom, releva. É Sim, um sim, filme muito sim, bom. sim. Ele tem um roteiro muito bom. Transpassa isso. Ele transparece. Gostei, palavras difíceis. Gente, o carro sei lá, do ovo está passando em frente também. Obrigado, gente. Alguém tá afim de ovo? Olha, faz super sentido, né, com o filme de hoje. Porque ovo, de pessoa pelada, enfim. Vamos lá. Eita! Você tá dando umas jogadas de marketing pro povo continuar. Tudo bem, pessoal? A gente Tudo bom? vamos na igreja, na missa das crianças, de domingo de manhã. Enfim, Cuidado. vamos continuar. Meu amor é seu, meu amor é seu cavalo. Bom, o filme, ele conta a história de um garoto chamado Pedro, Sim, em que ele está vivendo a fase mais conturbada da vida dele. sim. O filme já tipo, começa com ele num tribunal. Ai, sim, Parece que a pesado. sentença dele vai ser depois de 3 meses, então a história toda vai girar em torno desses 3 meses, Sim, sim, sim. onde a gente vai descobrir um pouco mais da personalidade e ao mesmo tempo a gente vai meio que sentir na pele o que ele passa, porque é Sim, um filme assim que não corta, ele exato. não romantiza, ele mostra aquilo tipo, da maneira mais nua e crua possível, literalmente nua. Sim, ele é bem curiosão mesmo. O que eu acho Dando sequência. interessante é que, não querendo te cortar, o que eu acho interessante no Não, você começo dá sequência agora. é que, como você falou, começa mesmo ele sendo interrogado lá pela juiz, fazendo várias perguntas e respondendo. É que assim, você já tem esse primeiro impacto na primeira cena do filme e você fica assim, meio que sem saber por que ele tá aí. Você não sabe se é porque brigou com os pais, se é porque aconteceu um acidente, se é porque roubou alguma coisa. Você não sabe por quê, você sabe que ele tá sendo acusado e você sabe não, você começa a entender ali nos primeiros 5 minutos de filme que ele é uma pessoa completamente antissocial. É até uma das perguntas que a juíza faz. Ela fala assim, Não, ela ai, não é pergunta, ela afirma, sim, vai. ela fala, ai, mas os seus amigos, né? Qual é a sua relação com os seus amigos, não sei o quê. Então você tem essa característica dele, tipo, de completamente antissocial. E você tem também, com o andar da carruagem, a solidão dele. Que é uma coisa que anda junto com a antissociedade dele, né? Que como ele não tem muitos amigos, como ele não se abre com as pessoas, então ele é uma pessoa completamente, assim, solitária. É ele, a irmã dele, que tá ali no comecinho do filme. Mais pra frente vão aparecer mais algumas pessoas, mas ali no começo são só eles dois. E então você tem já assim um personagem determinado, que é essa pessoa completamente solitária, que fala pouco, tem poucos amigos, que não sai muito de casa, vive trancafiado dentro de casa. Então a gente começa assim a história já olhando para esse tipo de personagem, né? Basicamente, o filme ele também é dividido em 3 partes. Sim, 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 sim. A primeira parte já é o nome da irmã dele, no caso Luísa. É Sim. o primeiro, vamos dizer, capítulo. Uhum. Nessa primeira parte da imersão é onde o filme ele vai começar a interagir e mostrar como é a realidade daquela história. Sim. Só que ele já te joga a carga de uma vez. Vai acontecendo cena, 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 e você só vai recebendo a carga cada vez mais. É como. É muito imersiva essa parte. Sim. Porque ao mesmo tempo que você quer saber o que ele fez para ter passado pelo tribunal, o filme meio que faz essa parte ser deixada de lado para você começar a entrar nos sentimentos dos personagens. Então é muito complexo. Sim, sim, sim. E Nossa. realmente, aí já entra tipo a questão do relacionamento dele com a irmã dele, que não é uma relação assim meio que
normal de irmão ou irmã. O que eu quero dizer com isso? Não é que eles brigam, não é que eles não são irmão ou irmã. Mas é uma coisa que mesmo ele tendo a irmã dele ali perto dele, uma pessoa que basicamente suportaria todos os defeitos e o, como ele é, né? Seria o alicerce da vida dele. Sim, mas mesmo assim, pelo menos o que eu li do filme, é que nem com ela ele consegue ser 100% assim, aberto. Nem com as pessoas que estão completamente próximas dele, morando no mesmo ambiente, sendo da mesma família, acompanhando a vida dele, ele não consegue se abrir 100%. Até para essas pessoas ele meio que ele entrega 99%, 1% meio que é dele fechado ali. É, basicamente o íntimo dele, o íntimo que tá na alma, ele não vai falar por justamente medo do Sim, julgamento. sim. Mas por que será que ele teria esse medo, não é mesmo? Ah, eu não faço ideia, vamos descobrir. Vem, amiguinho, vem com a gente! Venha com a gente, feche seu olho. Mentira. Vamos continuar aqui normal. Vamos imergir nesse universo de tinta bruta. Meu Deus. Seja maior de 18, pelo amor de Deus. Dando, Não vai. Eu tenho certeza. dando continuidade depois dessa cena dele, né, com a arma dele, que a gente vai assim, entendendo um pouquinho mais dele, entendendo um pouquinho mais dele, um pouquinho mais da irmã, a gente entende assim, isso eu tô falando assim, de 10, 15 minutos no começo do filme. A gente entende como ele consegue assim, qual é a coisa, qual é a ação que ele consegue trabalhar com ele mesmo para servir de fórmula de escape. Então, o que eu quero dizer com isso? Na vida real, ele não consegue fazer muitos amigos, mas aí como ele supre isso? Ele tem uma conta em um site específico que ele faz transmissões e tipo transmissões eróticas. Ele faz como se fosse, sei lá, um stripper, um negócio assim, basicamente. Então assim, as amizades que ele não consegue ter na vida real, ele tem com as pessoas que assistem ele. A conversa que ele não consegue ter na vida real, ele consegue ter através do computador. Mesmo que sendo ali uma coisa quase que profissional. Até lidando com as pessoas que estão ali assistindo ele tem essa coisa completamente empresarial. Ele lida com aquilo assim, com horários específicos, com frases específicas, com ações específicas. Ele fala, agora eu tenho que mostrar essa parte do corpo, agora eu tenho que falar isso, agora eu tenho que... Sabe, assim, nem na internet ele consegue ser uma pessoa 100% relaxada, vamos colocar assim. Até lá ele meio que calcula, ele pensa, ele fala tal coisa pra certa pessoa e fala outra coisa pra certa pessoa, pra outra pessoa. Então assim, você vê que em todos os aspectos, tanto na vida real como na vida de internet dele, no trabalho da internet dele, ele é uma pessoa que tem camadas. Ele não consegue se abrir, ele não consegue ser completamente verdadeiro, ele não consegue ser completamente transparente. Bom, nesse quesito, o meu ponto de vista foi que, como já é um trabalho quase que profissional, então ele já tá há muito tempo no ramo, Sim? ele vai meio que pegando os famosos ossos do ofício. Ah, sim, claro. Basicamente, então, para ele chegar nesse ponto, ele teve que aprender muito. Às Uhum. vezes ele teve que escutar muitas ofensas, porque nesse lugar você não tá vendo o rosto das pessoas que estão Ah, lá. sim, claro. Elas simplesmente estão ali, se elas quiserem falar um monte de besteira, elas vão falar. E Uhum. aí quem tá botando a cara a tapa é ele, porque o vídeo é focado nele. Sim, sim. Então, ele aprendeu até as camadas dele. Eu acho que foi por conta disso que ele aprendeu e ganhou a essência também do que ele é no filme. Sim, sim, sim. Fora que ele se sente completo fazendo esse trabalho, porque esse Sim. trabalho rende dinheiro pra ele. O que dá dinheiro Sim, pra é ele uma forma fazer de isso. renda. Sim. O que deixa ele completo nesse trabalho é poder usar tintas. Ai, sim. Ele usa tintas neon. Ele Isso, tem até a luz fosforescente. específica para fazer Sim. elas brilhar. Então elas brilham no corpo dele e é onde ele vai se soltando, porque é como se fosse a forma dele, a arte, a expressão Sim. dele de se mostrar e se manter completo. Sim, sim. É através dessas tintas. E é onde ele consegue entreter o pessoal, porque ele ficou conhecido como Garoto Neon. Exatamente.
Basicamente, ele com essas tintas neon fez o sucesso dele. Sim, é E aí a basicamente um trama quer personagem, girar né? em torno disso. Uhum. É, Sim. é assim como nós que temos nossa imagem audiovisual de Uhum. panda e polar, ele quer ser o garoto neon, ele quer brilhar no escuro. Ele quer brilhar, né? Mas só aí você já tem uma reflexão do personagem. Sim. Ele tá no escuro, ele tá na escuridão, mas ao mesmo tempo ele quer brilhar pra poder escapar da escuridão. Sim, é quase um grito, né? De sobrevivência. Tipo, eu tô É aqui, como né? ele grita, gente. Gente, eu tô aqui, por favor. Sim. Sim, muito. Nisso que ele conversa, tem uma pessoa lá que sempre tá de olho nele. Sim. Tem um cliente, vamos dizer assim, que sempre vê os vídeos dele. Gente, Até o nick dele dei muita é risada nos Casado nicks. Curioso. Ai, os nicks são os melhores, gente. Se você tem mais de Casado 25 Curioso. anos, você vai dar muita risada nesse negócio. Ou se você já usou um aplicativo tipo Grindr, você vai entender o porquê desses nicks. Ai, é Tipo muito sigiloso, discreto e fora do meio, casado curioso e por aí vai. É muito bom os nicks, por favor. É muito bom. Dava risada. Vamos enaltecer os nicks. Nossa, sim. Muito, 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 Então, muito. basicamente, esse casado curioso é o que mostra mais interesse nele. Tanto é que Sim, ele pede pra fazer uma chamada exclusiva, só exato. com ele. Ele paga e aí ele vai mandando o que o garoto tem que fazer. Sim, talvez um pouco pesada, talvez, mas enfim. Talvez, aí já é um pouco pesado, então assim, cuidado. Aí já Mas aí entra. volta pra Não, trama principal. mas tudo bem, tudo bem. Pode falar. Não, pode Ah, continuar. tá. Não, só pegando um gancho aí do que você falou, que a gente não comentou até agora, eu acho que ficou já bem claro, né? Pra esse filme ser 18 anos. Mas ele é assim, gente, ele é um filme que tem no frontal, sim, tranquilamente no frontal masculino, então você vai ver as coisitas ali, Você vai ver vai. o Bilolo. Exatamente. Vai ter um no costal, então você vai, tipo, ver bunda. Sim, e existe essa palavra, tá? Porque eu fui procurar na internet. E você tem. Costal. Costal. Onde eu trabalhava tinha uma máquina que chamava Costal, que realmente ela ia na. Enfim, tô devagando Ela demais. tinha uma bundinha. Quase isso. E também ela tem cenas de sexo explícito. Então, assim, realmente ele é um filme pra 18 anos, entendeu? Cuidado Gente, ao eu acho assistir. assim. O importante é ressaltar aqui, por mais que seja um filme, todo mundo faz sexo uma hora na vida. Ah, Então, sim, é a claro. coisa mais normal que existe. Vamos Claro, deixar isso bem claro. claro. É porque assim, quando a gente fala, tem no frontal, tem cena de sexo, as pessoas assim já pensam que é o quê? Um filme heterossexual com um homem ou uma mulher fazendo X-vídeos. isso. Exatamente. Nesse Só que caso, não. não está sendo. Não sei se você percebeu ainda, mas ele é um filme que o casal são as pessoas ali que interpretam e toda a história vai decorrer em cima de pessoas que são dentro do espectro LGBT. Então, já fique ligado Vai nisso. ter LGBT sim, se reclamar vai ter mais. Olha, a pessoa já ergueu uma bandeira. Militei mesmo. Tem que ser enaltecido porque tá falando muito pouco sobre isso. Não, mas é verdade, tem. Então, se você não sacou até agora, sim, é assim. Só voltando um pouquinho na história, eu gostaria de comentar que essa aproximação que o personagem principal tem com a irmã dele, mesmo sendo pouca, a gente não comentou, mas ela tem uma hora que ela vai morar em outra cidade, se eu não me engano é na Bahia, né? Ela vai pra Fortaleza. Pô, Fortaleza ali na Bahia. Eu sou Mas. bem assim pra guardar detalhes. Então, assim, mesmo que ela até naquele momento estava sendo muito próxima dele, era meio que a única pessoa ali que convivia com ele 24 horas, ela deixa de conviver. Então eu achei muito interessante essa hora, porque chega uma hora que ela tá fazendo as malas dela, e ela pega a mala e meio que vai despedir dele. E ela fala assim, toma cuidado, né? É, não vamos perder o contato e tal. E ela fala, não dê uma volta na rua pelo menos 2 minutos, não sei, ela dá um horário, ela 10 minutos, não sei. Não fica socado dentro de 5 casa. minutos. Isso, 5 minutos. Não fica socado dentro de casa. Vai fazer alguma coisa na rua, né? Ele fala, não, eu vou tentar, não sei o que. E a hora que ela sai, que ele se vê mesmo completamente vazio, que aí ele se vê completamente vazio por dentro, completamente vazio por fora,
ele começa meio que descontando os móveis. Ele começa a rearrumar, reorganizar a casa com os móveis em outros locais. E, tipo assim, ele começa a fazer isso com raiva. Entendeu? Meio que descontando nos móveis da casa dele, que assim, cara, agora sou eu com eu mesmo, tô sozinho, não tem com quem eu conversar, não tem com quem eu recorrer. E achei interessante essa parte da arrumação dos móveis dele, que ele faz com uma certa raiva, assim, sabe? Meio que descontando nele uma coisa que ele oficialmente não descontaria nas pessoas. Achei isso bem interessante. Aí nisso eu já vi um outro tipo de crítica. Pode falar. É bem uma crítica, é uma reflexão, basicamente. Que seria aquela coisa, quando nós estamos sozinhos, só conosco, Sim, será que nós conseguimos suportar a nossa própria presença? sim, tem isso também. Foi algo que ele deu muito a entender nessa parte, ou seja, Sim. agora ele não tinha mais contato com ninguém, porque deixando bem claro, ele morava com a irmã dele porque a mãe morreu, o pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Sim, Então eles literalmente não tinham ninguém além dos dois e uma avó distante que ela citou. sim. Fora isso, é literalmente só ele, porque ele abandonou a faculdade, aí ele tinha que fazer o julgamento, ele não tinha amigos, ele não saía. Uhum. E agora pegando esse gancho, ele teve que enfrentar. Pronto, ele se enfrentou e finalmente ele aceitou. Tá, eu só tenho a mim mesmo. Sim. Aí ele sai, ele resolve sair. Ai, E essa nessa cena é hora muito dele legal. sair, Sim. que mostra como ele enxerga, mostra a Uhum. visão dele. E é legal que vai dando uns closes em pessoais de apartamento, olhando na janela, na Nossa, sacada. muito bom. Sim. Então, meio que dá pra entender que as pessoas estão lá, mas ao Uhum. mesmo tempo elas são só espectadoras, elas não Sim. servem pra nada, elas estão vendo, mas tipo, caguei. Sim. Sim. Isso era só pra mostrar a ideia dele de quão vazio ele se sentia, porque ele era Sim. rodeado de pessoas, mas ele não tinha ninguém. Sim. É aquela coisa de tipo, eu tô em volta de várias pessoas, mas me sinto sozinho, né? Aquela coisa. E eu achei muito engraçado que realmente ele leva muito a sério o que a irmã dele fala, que é, vai dar uma volta de 5 minutos. Então ele começa a sair para dar essa volta de 5 minutos. Só que assim, é um sofrimento, é um transtorno. Ele senta numa pracinha que tem lá e ele liga o cronômetro. Gente, ele liga um cronômetro do celular toda bom. De 5 minutos pra, tipo, meio que cumprir o que ele tinha prometido pra irmã dele. E ele meio que fica olhando para as pessoas que passam, e as pessoas olham meio torto. E aí passa um cachorro e ele olha, e aí passa um carro, sabe? Sabe, tudo é dolorido, tudo é essa força que ele tá fazendo de lidar com o mundo externo, né? De se apresentar para o mundo externo. É uma coisa muito dolorida, é uma coisa que se fosse por ele não faria. Mas porque ele prometeu, então ele coloca o cronômetro lá e até as primeiras vezes ele sai correndo antes do tempo finalizar, antes de dar os 5 minutos, porque ele não aguenta. Então, assim, pra ele é muito pesado lidar com a sociedade, com as pessoas ali que estão em volta dele. É um transtorno. E como ele considera a irmã dele, porque literalmente só tem ela, Sim. ele meio que faz o que ela pediu, porque. Por ela, não é por ele. É literalmente Uhum. porque ele tem consideração por ela, gosta dela e sabe que isso faria ela feliz, porque foi o que ela queria. Sim. Sim, sim. Mas uma coisa que a gente tem que ressaltar, antes dela partir, ela comenta que tinha uma outra pessoa copiando o trabalho dele. Sim. Nossa, parece que você tá seguindo a minha lista, que medo. Mas pode continuar. Então, ele também quer saber quem é essa pessoa que tá fazendo os mesmos vídeos que ele, porque Uhum. tá diminuindo as views dele e ele tá ganhando menos dinheiro. Então, né, ele que precisa de dinheiro. Mas é muito blogueirinha ele, né? Muito blogueira do corpo da Sim. Blogueira do corpo, fosforescente, vagalume. E, gente, esse aqui é meu braço, ele tá com um neon roxo, tá? E realmente, aí ele começa a meio procurar, ele acha o cara meio que na cabeça dele, a gente não sabe realmente. Mas na cabeça, pelo que a história conta, ele foi o primeiro, esse cara começou a copiar. E esse cara começou, tipo, a ter mais views que ele. O povo meio que assistia mais esse segundo cara do que ele.
E aí ele teve a brilhante ideia de falar assim, vou chamar esse cara pra conversar e a gente faz uma apresentação juntos, né? Pra ver o que acontece. E No aí, duplo. exatamente. E aí começa meio que a história a tomar um outro sentido, né? Porque além dele ter que lidar com uma pessoa profissionalmente, dentro do que ele lidar como trabalho, né? Uma segunda pessoa ali, ele tem que lidar com uma segunda pessoa fora disso. Ele tem que conversar com o cara, ele tem que meio contar coisas dele pro cara. Então daí meio que começa assim, sair do interior dele, sair daquele mundo fechado dele, para um mundo mais aberto que ele tem que começar a lidar com as pessoas. Então, finalmente saímos da parte um e entramos na parte 2. Yes. A parte 2 seria, no caso, ele redescobrindo o mundo. Eu vou falar que é Sim, uma redescoberta porque realmente é o que acontece. sim. Eu acho muito interessante. Então, Não, pode continuar. Eu já ia ele falar assim. conhece o garoto, eles fazem a apresentação. Sim, gente, vai ter cena de apresentação. Vai ter cena de humanas dançando, batendo no corpo, entendeu? Porque sim. Quase invocando o Tupã. Quase, Então, quase chamando o Baco. ele começa a interagir, ele fala o que o moço tem que fazer porque ele tem mais experiência. Então, ó, Sim. faz isso e isso. Se não te pagarem, não faz nada, Ah, ele é muito espera. desagradável. Sim. Então ele vai muito desagradável e o moço tá tipo, que? Sim, Ele tá super perdido. ele é muito Bonnie dirigindo essa malhação, tá ligado? Ele começa a É dar tipo a o. Marlene. Exatamente. É o Exatamente. melhor. Não, não faça O... isso, que não sei. É, Então, basicamente, é onde você começa a ver que ele realmente tem muita dificuldade. Porque esse carinha que ele conhece, nossa, ele desembesta falar, ele é super legal, carismático. exatamente, sim. E mesmo assim, eles têm um diálogo até que fluido, vamos dizer assim. Sim, dentro da medida do possível, sim. É, pode complementar. E aí, o que assim, eu achei mais interessante, assim, da descoberta desse cara e da interação deles dois. É que, tipo assim, fica muito mais nítido ainda, mesmo ele tendo que lidar com outra pessoa em cena ali no trabalho dele, fora do trabalho dele, que essa amizade meio que vai criar uma amizade em cima disso. Meio que não vai ficar só ali, né? No computador. Amizade, será mesmo? Seria mesmo? Vamos acompanhar nos próximos capítulos. Se você acha que é amizade, diz que zero mentira. É... Ele Muito clickbait. sim, é muito nítido pro nosso personagem principal que ele odeia pessoas que o tira da zona de conforto. Então, meio que ele sabe assim, pra ele ganhar o tanto de dinheiro que ele quer, ele sabe que o passo um é fazer isso, o passo 2 fazer aquilo, o passo 3 fazer aquilo. Como esse cara que ele chama pra fazer essa apresentação junto com ele, a gente não comentou, mas ele é bailarino. Ele dança. E então ele meio que assim, ele não é muito ligado em regras. Ele chega e faz o que ele tá sentindo na hora, ele faz uma dança diferente, ele usa a tinta de um jeito diferente, ele passa numa parte do corpo diferente. Então assim, O jeito que ele usa o neon é diferente, sei lá. sim, exatamente. Parece que ela tem uma coisa especial aqui. O jeito que ele E faz o roxo na coxa é tão bom. exatamente. O nosso personagem principal era aquela coisa assim, meio receita de bolo, sabe? Até por isso é compreensível que ele tava perdendo visualização. Porque o povo que viu uma vez, viu a segunda vez, viu a terceira vez, começou a ver que era tudo igual. Entendeu? E o personagem, o número 2 que eles chamam pra conversar ali, ele cada vez é de um jeito diferente, cada vez ele faz uma dança diferente, cada vez ele interpreta um personagem diferente. Então, assim, pro nosso personagem principal é um transtorno lidar com isso, porque além dele ter que sair da zona de conforto dele, ele tem que lidar com uma pessoa que tá completamente variada ali na frente da câmera. Até tem uma cena que ele. Eu não sei o que que ele vai fazer, se ele vai atender uma pessoa no telefone, se ele vai atender uma pessoa na porta. Eu sei que ele sai da transmissão e só fica o segundo cara lá, lidando com o povo. E a hora que ele volta, o cara meio tá fazendo um negócio que ele não previa. Uma dança diferente, tal, não sei o que. E ele fica parado olhando na porta, assim, meio que tipo, cara, como eu lido com essa pessoa? Entendeu? Tipo, como eu O que falo. você tá fazendo? Você vai estragar tudo. É Exatamente. basicamente. Ele fala como eu sei que tem que fazer Y. Como é que ele tá fazendo X?
Entendeu? Então ele fica assim, ele é completamente bombardeado pelas intenções desse cara, que é assim completamente diferente da dele, mas aí ele começa também a ter pequenos aprendizados com ele, né? Então, ao mesmo tempo que é dolorido pra ele ter que sair da zona de conforto dele, ele vai percebendo que esse cara vai ajudar ele a lidar com algumas atitudes da vida dele. Inclusive até mesmo a parte da sexualidade dele. É, mas tá bom. Porque, porque isso tem um conflito, sim, meninas. Sim, Ele é inseguro até com a sexualidade dele. sim, muito inseguro, talvez sim. Então, o segundo rapaz, que é mais despojado, bailarino e tudo mais, apresenta o círculo de amizade dele, Sim, começa a falar mais da vida dele e tudo. Porque já que são parceiros de negócio, por que não mostrar um pouco da minha vida, não é mesmo? claro. Talvez o Polar e o Panda façam isso? Talvez. Tafa. Tudo bom. Então, é onde ele sai mais ainda da zona de conforto, Sim. porque ele começa a frequentar festas com esse cara. Uhum. E Nossa, aí você são. vê como ele se sente nessas festas. Sim, detalhe que são as festas assim mais alternativas do planeta Terra. Se você que é indie e acha que é alternativa, é porque você não viu essa festa. Exatamente. As festas, tipo, numas construções, uns negócios muito doidos. E aí Bem já dá. underground. Nossa, mas muito underground. E aí já me dá uma memória aqui, uma coisa que eu anotei, que eu queria comentar muito sobre a trilha, cara. Olha, fez a pitch. O que que é aquela trilha? O que que é aquela trilha Mano, maravilhosa? que Por músicas favor. são essas? E só um detalhe, gente. Eu fui pesquisar depois pra ver se tinha trilha no Spotify. E sim, gente, tem a trilha no Spotify. Então, se você não sabia o nome dos cantores, digita lá o nome do filme que você vai encontrar tudo. Gente, é Ah, umas. eu acho assim, a música do cavalo foi a que menos me chamou atenção, é muito estranha. Gente, é Sim, muito gente, a bom. música fala do cavalo mesmo. É muito com amor você, cavalo. Tá bom. Gente, ela começa a falar que o amor do cara é um cavalo e que ela vai montar nesse cavalo. E Gente, eu fiquei tipo, o maravilhoso. quê? Maravilhoso. Quem faz filosofia vai entender que é. É, gente, Gente, é pessoas muito bom. filósofas amam essa parte. Eu achei estranho, achei, mas tudo bem. Tamo Ah, aí. eu fui atrás só pra descobrir o nome dessa música. Eu achei assim. A trilha inteira é maravilhosa. Já tinha só teve uma música que tocou na trilha que eu conhecia, que é de um cantor que eu gosto bastante, já escutei várias músicas dele, que é o Jalu. Não sei se você conhece ele. Nossa, todo mundo conhece o Jalu. Não é todo mundo que conhece, não. Quem conhece o Jorge Mateus não conhece. Nossa, que preconceituoso. Não é preconceituoso, meu filho, é realidade. Eu conheço Jorge Mateus e Jalu. E aí, Não, qual foi o você- argumento agora? Você é uma pessoa fora da casa. Você entendeu muito bem o que eu Eu quero sou dizer. fora da zona de conforto. Exatamente, você é fora da zona de conforto. Então a Tudo bom, única. nossa primeira DR. Ah, mas isso não é um DR, gente, isso é um carinho, relaxa. Ai, E a única cantora, a única música que eu conhecia no filme foi esse. Até quando ela começou a tocar, eu falei, nossa, eu conheço essa música. Mas de resto não conhecia nenhuma. E sim, são realmente músicas muito diferentes. Mas, cuidado com a do cavalo, porque realmente ela impressiona. assim, mas, por um Gente, outro. essa música do cavalo é muito estranha. Sim, ela é diferente, né? Mas, por um outro ponto, eu achei sim que são músicas completamente que combinam com o filme. Então, assim, ao mesmo tempo que É, ela é assim, você não viu uma estranha. balada daquele nível Não, no não. Brasil, mas beleza. Ao mesmo tempo que são músicas estranhas, que são músicas que você nunca ouviu, você olha a cena e vê, tipo, a cena da festa. Ele tem dessas descobertas diferentes, ele saindo da zona de O conforto dele. cavalo. O cavalo participando de tudo. Faz sentido. Dentro do filme faz sentido, entendeu? Presta atenção na trilha e depois vocês comentem aí embaixo. É, gente, porque assim, não vai ter nenhum cavalo no filme, mas a música. Ele encanou muito, Tem cara. uma hora que só toca a música e mostra os personagens e só fica o som da música. Não, e eu maravilhoso. fico, tipo, quê? Apenas amei E do essa nada a música. moça tá cantando em português e aí ela começa a falar em inglês. Sim.
Sim, Gente, exatamente. my love is a horse. Ai, maravilhoso. Apenas amei. E Só que né? nesse Não, pode momento, falar. ele tem um gatilho. Sim. Os famosos gatilhos, porque todo mundo tem um gatilho na vida. Ele vê duas pessoas. E meio que essas duas pessoas mexem muito com ele, e aí ele perde a vontade de ficar na festa e vaza. Sim. E aí ele tá mostrando o desespero dele de querer sair da festa. E essas duas pessoas que ele vê começam a seguir ele. Ah, é horrível, sim. Porque no Detalhe começo que você ele tá já sendo começa a prever seguido. tragédia já. Não, você percebe na cara. Só que assim, detalhe. Vai mostrando as pessoas na janela, na sacada, na varanda da rua que ele tá. E Exatamente. mesmo assim, vai mostrando os dois se aproximando, chamando ele, mexendo com ele. Uhum. Jogam até cerveja nele e tudo. Então, você Sim, prevê que vai dar merda. vai. E tipo assim, tem uma alma viva na rua, né? Pra ajudar. Mas em compensação tá todo mundo na sacada. A tia Neide do Zap Ah, tá lá. tá Só filmando filmando pra pra colocar no postar. grupo. Exatamente. Então, é nessa hora em que a gente começa a descobrir. Porque depois o outro menino que trabalha com ele, com os neon, ajuda na Sim. luta, tudo. Eles brigam um pouco e vão embora. Uhum. E é onde eles começam a conversar dentro do prédio do Garoto Neon, nosso personagem principal. Sim. Que é onde a gente descobre o porquê que ele tá sendo acusado, que vai ter todo um júri em cima. Exatamente. Eu Só não vou que- dar spoiler, se você quiser, seja Não, responsável. não, também não quero dar um spoiler. Ó, mas de tudo que a gente contou até agora, eu acho que você já tá muito empolgado pra assistir esse filme. E deve assistir. Só voltando um pouco. Principalmente a parte do cavalo, por favor. A parte do cavalo, por favor. Gente, se você tiver uma máscara de cavalo, tipo, faz um. Ai, não. Faz um. Como é que- Faz um selfie assistindo esse vídeo e manda pra gente. Eu gostaria muito de receber esse print. Ou você simplesmente abre em qualquer site de navegação, compra umas tintas e começa a dançar com essa máscara de cavalo. Ai, Aí no- você tira um print e manda pra gente. Nossa, vai ser muito sucesso. Aprova totalmente. Já manda o URL. Já. Enfim. Só voltando um pouquinho, que eu queria comentar um negocinho antes. Quando eles estão lá na festa, os nossos ex-personagens, antes de ter esse gatilho, teve uma parte que eu teve poucas partes desse filme que eu achei, tipo, fofinha. Antes de começar a assistir esse filme, eu pensei que ia ser um filme mais assim, que eu ia falar, ah, que fofinho. Sabe aquele filme que você assiste e fica, ah, que bonitinho, que não sei. Não é um História de filme assim. superação, nossa, que fofo. Sim, não tem nada a ver com isso. Mas essa cena eu achei muito fofinha, que eles estão lá na festa, na festa muito estranha, e ele meio que fica parado. Ele não dança o nosso personagem principal, né? Ele fica lá escutando a Ele fica música, olhando. meio tipo assim, com aquele olhar de vou matar alguém. Entendeu? Fica Meu paradaço amor, é assim. o seu cavalo. Mas com essa música também vão falar, né? E aí o amigo dele sai do grupo lá, de pessoas que ele tava na festa, e vem conversar com o nosso personagem principal. E ele fala assim, não, vamos dançar também. E ele começa a ensinar o cara a dançar. Não, você mexe as mãos, depois você mexe os pés. Eu achei bonitinho, assim, porque ele começa meio a ter uma interação maior, assim, sabe? Meio que, é assim, ele vai descobrindo todo um novo mundo. Ele vai vendo que ele consegue fazer o que as outras pessoas fazem através desse garoto, desse outro personagem, do bailarino, né? Um detalhe que eu também observei nessa cena, já te cortando, Não, porque eu pode sou falar. desses. Eu vou falar os nomes, porque já tá me irritando a gente não falar os nomes dele. O personagem principal chama Pedro. É que eu não decoro E o nome. o secundário que trabalha com as tintas é Léo. Sim. Enfim, Léo e Pedro estavam socializando, e aí o Léo perguntou, você não vai dançar? Pedro responde, eu não danço. E ele fica tipo, o quê? Mas na webcam você se solta tanto, você dança, você faz não sei o quê. Exatamente. Aí ele começa, tipo, mexe o dedo, finge que você tá colocando a tinta no corpo e dança. E eu achei muito fofo isso. Sim. Porque meio mostra que ele é capaz, né? Ele fala, você não precisa ficar preso só na internet. Tipo, tem a vida aqui fora, você pode fazer o que você faz lá aqui. E pra ele tudo é novo, né? Meio um soco na cara. Ele fala, caraca, é mesmo, né? Mas ao mesmo tempo ele não quer fazer porque ele tem medo de alguém chegar e querer fazer criticar. Não, com certeza. Por todo o Ele se espectro sentia seguro e deles. forte na webcam, porque todo mundo gostava, todo mundo queria, o povo pagava pra ver aquilo, mas e fora Sim. da casinha? Será que ele vai Exatamente. ter a mesma aceitação?
Na É isso que o internet. filme já começa a bater. Sim. Na internet ele vende essa imagem, né? De sei o que eu tô fazendo, de pessoa segura, de pessoa responsável, de pessoa que sabe onde quer chegar. Ele vende essa coisa, né? De maduro, de. Isso. Até que tem uma cena muito forte, eu não vou contar o que, mas eu falei, eita pega, quando aconteceu. Você fica meio tipo, caraca, sério, assim. Quando. Você chegou até a comentar. Quando ele encontra lá o cara do Nick casado, que o cara falou assim, eu queria. É o casado curioso, gente. Sim. Ele fala, eu posso te encontrar, não sei o que. E ele realmente vai encontrar esse cara. O cara que ele só conhecia na internet. E ele chega num ponto da praça e o cara liga pra ele. Aí ele fala, onde você tá, né? Tô aqui na praça, não sei o que. Ele, não, eu tô te olhando de fora, não sei o que. E eles começam a conversar e o cara fala um negócio pra ele. Que eu falei assim, nossa, cara, ele destroçou o cara, assim, sabe? Meio que O que ele tinha de autoestima foi embora. exatamente, a raspa que ele tinha, que já não era nada, né? Assim, o esquema que ele demorou ali construindo na internet, vários meses, vários dias, meio que foi destroçado com a primeira pessoa que ele encontrou na vida real. Entendeu? Não vou falar o que tá acontecendo Basicamente. tudo, mas é uma cena que você fica, caraca, né? Que bosta, né? Por que aconteceu Gente, isso? então assim, uma coisa que eu quero deixar bem claro, esse filme, você tem que entender as entrelinhas dele. Uhum. Porque você pode assistir ele e pensar, nossa, só isso. Mas se você realmente começar a pegar os detalhes, observar tudo o que ele quer passar, você vai ver muito mais. Ele é bem grande nisso. Sim. Ele Ele é tem bem potencial artístico para nessa isso. parte, né? Só que é aquela coisa, é igual quem assiste Steven Universo. Eu vou falar porque é um ótimo exemplo. Quem assiste Steven Universo e não vê as entrelinhas, não vai entender que o Sim. desenho fala de relacionamento abusivo, de questão LGBT, de descoberta, que fala até de estupro. Gente, um desenho infantil que fala de estupro, mas ninguém percebe. Então, assim, você tem Pesadíssimo. que saber. Você tem que saber ler nas entrelinhas, porque ele Uhum. fala de uma forma suave. Mas se você interpreta aquilo, você sabe que ela tá falando. Que a Sim. criadora quer falar de estupro. Sim. É uma coisa bem complexa. É Então esse assim, é filme aquele também é filme que complexo. cada um vai ver uma coisa diferente, entendeu? Não seria mais engraçado se a gente não tivesse quase as mesmas opiniões, porque um pouco do seu ponto de vista complementa o meu. Não, sim, mas assim, mesmo tendo os mesmos pontos de vistas, a gente meio que vai pra cada um pra um lugar. Entendeu? Você entende que aquela cena quer dizer isso, mas você, eu acho que vai mais pra cá. Eu falo, eu acho que vai mais pra lá. Entendeu? Não é um filme que, É o tipo, que. e é. Não, você tem várias interpretações. Ele é bem artístico, por isso que ele trata Sim, muito essa coisa do nu. sim. Porque ele quer expor as pessoas mesmo, ele quer mostrar aquela questão. E também ele quebra um tabu. Que é aquele famoso tabu, por que só mostrar o corpo da mulher pelada? Sim, sim. E isso eu acho um tabu. Fica É. só sexualizando a mulher. Isso me irrita. Gente, o Mulher não é objeto, quero áudio. deixar isso bem claro. O limite aqui já está gritando, mas eu só queria finalizar aqui com duas coisas. Que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Um é uma frase que me tocou muito, eu cheguei a anotar essa frase, eu voltei no filme para anotar essa frase. Que é uma parte que já vai caminhando pro fim, que ele encontra a avó dele, parará, né? Ai, essa frase. Sim, não vamos dar muitos spoilers. Mas eles estão ali conversando, ele já tá bastante debilitado, porque já aconteceu muita coisa na vida dele, parará, parará. E tem. Acontecem uns outras aventuras meio que traumatizam ele. Sim, ainda mais, né? E tipo, solta essa frase que assim, eu falei, caraca, mano, valeu, achei o filme inteiro pra escutar essa frase. Tipo, solta assim, você tem alguém que te faz brilhar como a tinta? Gente, pesado. Tipo assim, porque toda a expressão que ele usava na tinta pra entreter as pessoas, pra a tinta era meio o ponto seguro dele, o que fazia ele passar aquela imagem de forte, de ser onde eu estou indo, de pessoa solidificada, né? Ele colocava toda essa força na tinta, mas aí, tipo, a avó dele meio que pergunta: essa força, o brilho que a tinta te traz, tem alguma pessoa que te faz brilhar como a tinta te faz? Eu falei, caraca, pesadíssimo. Pesadíssimo. Gente, é com essa mensagem que eu quero dizer. Na vida de vocês encontraram alguém que te faz brilhar igual uma tinta neon.
você tem essa pessoa na sua vida, essa pessoa passou e te ensinou alguma coisa. Sim. Porque o que a tinta mostra é que ela tem várias cores. Uhum. Ou seja, você vai conhecer várias pessoas que vão te fazer brilhar de formas diferentes. Exatamente. Então, às vezes, aquele azul que você gostava, hoje é o vermelho que você gosta. Uhum. E por aí vai, gente. É uma interpretação mútua, é um filme muito bom, ele deixa mensagens muito bonitas. Sim, Basta você querer ir atrás dessas mensagens. exatamente. E assim, ele é um filme que ele fala pouco. O que eu quero dizer com fala pouco? Com diálogos mesmo. Você tem pouco diálogo, mas assim, é um filme completamente expressivo. Então, o que ele não trata com palavras, ele trata com ações. Por isso que choca tanto. Gestos. Sim. Sim, sim. Então vocês vão entender mais olhando gestos. Ele é literalmente arte. Sim. Você tem que saber interpretar. Mas não deixa de ser um filme bom. Parabéns ao cinema brasileiro, porque assim, tá fazendo filme de qualidade. Sim, Tá sim, sim. fazendo filme bom. Sim, concordo plenamente. E assim, uma coisa que eu quero deixar bem claro, o filme ele não trata ou ansiedade. Ele não pega muito nesse ponto. Sim, O que ele foca mais é naquela pessoa que tá dentro da concha, que sim, tá na sua zona segura e não quer se arriscar na vida. sim, sim. Mesmo que fale um pouco de antissocialismo, mas ali deixa bem claro, o personagem não tem depressão. Isso. Ele pode desenvolver, Uhum. aí você tem que assistir o filme pra descobrir. Exatamente. Exatamente. Mas, pessoal, fica a dica. Foi o nosso filme de hoje, Tinta Bruta. Espero que vocês assistam. Se vocês assistirem, pode colocar todos os comentários de vocês aqui. O que vocês discordam, o que vocês concordam, o que vocês acharam. Se vocês têm um ponto de vista diferente da gente. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Vale dos Ursos. Não deixe... Ai, eu vou mandar meu beijo. Estourando a minha vida, fale. Sim, porque teve um que eu acabei não mandando. Então vão ser 2 beijos dessa vez. Ai, gente, a pessoa quer acabar com a minha vida. Vai, fala. Quero. Vamos lá. Primeiramente, eu vou mandar um beijo pra Georgia. Um beijo, G. Ela é maravilhosa. É minha foquinha. O visual dela é foda. E meu outro beijo vai pra Jéssica. Olha, Também é Jéssica. minha super heroína. Ela é maravilhosa. Então um beijo pra Foca e pra Jéssica. Elas são minhas deusas, minhas divas, meu tudo. Olha aí, beijo para as Tô duas, gente. inspirado. Gente, Tinta Bruta me inspirou. Meu amor é seu, meu amor é seu cavalo. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui. Não deixem de comentar, não deixem de dar o like, isso é muito importante. Se inscrevam no canal. E fiquem prestando mais atenção no YouTube, porque como foi dito lá no começo, por enquanto o Spotify tá meio travado. Mas enfim, esse foi mais um vídeo no canal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e falou! Tchau, tchau.